Estou de volta aqui para falar de mais um aparelho da série K da LG. Lembrando que a LG lançou recentemente a sua nova série K 2020, agora no meio do ano, e enviou para testes os três aparelhos: LG K41S, do qual eu já falei aqui, o LG K61 e o LG K51S, que é esse que está aqui nas minhas mãos. O LG K61 poderia ser considerado o topo da linha, enquanto o LG K41S seria o modelo de entrada. Sendo assim, o LG K51S é um modelo intermediário, é aquele que está entre um e outro, o que sinceramente acaba deixando este aparelho numa posição meio delicada, porque, como vocês verão aqui então nesse vídeo, e se vocês quiserem conferir a análise completa, é só irem além do clicktech.com.br, o LG K51S ele acaba não sendo muito melhor do que o K41S e também não é tão bom quanto o K61. Então ele fica numa situação meio complicada, ainda mais considerando o preço, já que o K61 está tendo uma queda de preço, então às vezes compensa mais você investir um pouquinho mais para pegar o K61, ou então talvez não compense pagar um pouquinho a mais para pegar o 51S, já que hoje já é possível encontrar o K41S por menos de R$1.000, enquanto o K51S chega agora no patamar do preço de lançamento do K41S. Então é uma situação complicada e eu vou mostrar aqui então um pouco a respeito desse aparelho e fica então como um auxílio para quem estiver em dúvida sobre qual aparelho pegar. Vamos lá? Bom, em termos de design, os três aparelhos são muito parecidos, tem poucos detalhes, tanto que eu me pego várias vezes aqui identificando eles ou pela traseira, porque a cor é diferente, né? Ou então pela câmera, porque a única diferença entre o K41S, o K51S e o 61 é justamente a câmera, tá? A mais visível à primeira vista, porque o K41S ele é o único dos três aparelhos que tem o V-Note, que é aquela gotinha, né? Aquele note em forma de gota onde fica a lente frontal. O K51S, assim como o K61, ele tem o que a LG chama de rolling display, ou seja, um furo na tela aqui no cantinho. Então, essa é a primeira diferença. E a segunda, que é um pouco menos perceptível à primeira vista, mas quando você começa e quando você compara, você percebe isso, é que a LG parece ter caprichado um pouco mais no acabamento do 51S e do 61. Porque quando você pega o 41S, ele tem uma aparência... Os três são de plástico, com o corpo totalmente de plástico. Mas é muito visível isso no 41S. Não é um plástico vagabundo, não. É um plástico bom. Mas é nítido que é um aparelho de plástico. E quando você pega o 61 e o 51S, ele tem um acabamento mais brilhante e poderia se passar facilmente por um acabamento mais premium, né? De metal, por exemplo, não de plástico como eles são. Então parece que a LG deu uma caprichada na questão do acabamento no corpo do 51S e do 61. Tá? Então são leves melhorias que talvez a LG tenha investido para diferenciar, já que eles são aparelhos que vão ficando um pouquinho mais caros. Como eu já falei no vídeo do K41S, os três aparelhos contam com a certificação militar 1000 STD 810G contra alta temperatura, baixa temperatura, umidade, choque de temperatura, vibração e impacto. Tá? Então isso significa que ele passou por testes para receber essa certificação militar, que é uma certificação que foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que garante a resistência dos smartphones. E a LG há muito tempo já investe nessa certificação e traz para os seus três aparelhos esse tipo de certificação. Aqui na frontal então nós temos a tela gigante de 6,5 polegadas e apenas a lente aqui escondida discretamente na barra de notificações. Você inclusive, se você quiser, você pode ocultar ou deixar ela mais visível.
Na parte inferior nós temos a entrada para fone de ouvido, a entrada para carregador USB tipo C, a saída de áudio e, claro, o microfone. Aqui do lado direito a gente tem o botão Power e compartimento para 2 SIM cards e um cartão de memória de até 2 teras. Aqui na lateral esquerda nós temos os botões de volume e o já famoso botão Google Assistente, um botão dedicado que a LG costuma trazer já há algum tempo nos seus smartphones para você ativar o Google Assistente diretamente desse botão. Então é muito fácil, muito prático, caso você não queira utilizar o comando de voz ou usar aqui o toque no botão do Google Assistente na tela, você usa então esse botão dedicado também. Aqui na traseira nós temos o destaque da linha, né, que são as 4 lentes. Os 3 aparelhos da linha possuem 4 lentes, eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. O sensor de impressão digital que funciona muito bem nos 3 aparelhos, já é algo que se tornou meio padrão em aparelhos, mesmo os aparelhos mais baratos, os aparelhos de entrada já contêm hoje o sensor de impressão digital e o logo da LG aqui embaixo. Uma outra coisa bacana, já falei no K41S, repito aqui, a LG manda na caixa junto com os aparelhos, os 3 inclusive vem com uma capa TPU, aquela capa de plástico, e auxilia na proteção do aparelho. E o bacana, como ela é uma capa transparente, ela não atrapalha tanto o visual, o design do produto. Em relação à tela, como eu já disse, é uma tela grande, uma tela de 6,5 polegadas. Assim como o K41S é uma tela HD+, sendo que o único da linha que vem com uma tela Full HD+, é o 61, que é um dos diferenciais do aparelho, que é o topo desta linha. É um display IPS com proporção 20:9 e eu achei que é melhor, apesar de praticamente ser a mesma tela, né, do K41S, eu achei a qualidade um pouco melhor. A resolução é a mesma, a tela praticamente é a mesma, mas eu encontrei um pouco mais de brilho e vivacidade nas cores deste aparelho do que eu encontro no K41S. Tá? Eu não sei se é alguma configuração, tentei olhar, mas continua a mesma coisa. É uma coisa curiosa, então há uma melhora em relação à tela do 41 para o 51S. Ela é mais vívida, tem mais cores mais brilhantes, mais agradáveis. Quando você joga, quando você vê fotografias, quando você assiste alguma coisa, você percebe isso. As cores no 41S são um pouco mais lavadas e isso é um pouco diferente no 51S. Bom, vamos falar de câmera agora, porque câmera é um grande destaque desta nova série K 2020. Os 3 aparelhos contam com 4 lentes, sendo que cada lente possui a sua funcionalidade e cada aparelho tem o seu diferencial em relação à lente principal. Então as 4 câmeras do K51S são uma lente principal de 32 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels, que o modo retrato é aquela lente que vai fazer o desfoque no fundo de uma foto, tá? Dá aquele efeito de fundo desfocado, uma super grande angular de 5 megapixels, que é aquela lente que abre toda para pegar mais o cenário, mais a paisagem, mais de um grupo que está sendo fotografado, e uma lente macro de 2 megapixels, para você registrar fotos com uma proximidade de 4 centímetros de um objeto, permitindo você pegar detalhes daquele objeto. Eu estou colocando aí algumas imagens que foram registradas com o K51S para que vocês vejam na prática a qualidade, que eu achei muito boa, por sinal. Também achei que é um pouco melhor do que as imagens capturadas com o K41S, mas peca da mesma forma nas cores, que poderiam ser mais vívidas. Eu achei que falha aí nesse ponto, da mesma forma que o K41S. E o K51S possui uma câmera frontal de 13 megapixels, e tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira fazem filmagens em até 1080p. Os 3 aparelhos da série K 2020 da LG vêm com o Android 9, o Android Pie, que é um sistema que não é o mais recente. Isso inclusive tem sido muito criticado, e no dia do lançamento foi questionado, e os executivos da LG afirmaram que a escolha de trazer uma versão não recente do Android foi para priorizar o desempenho, que não seria possível com o Android 10. Porém, não foi falado até o momento se vai haver alguma otimização no Android 10 para que ele
venha para esses aparelhos e se isso vai acontecer, quando. Por outro lado, o Android 9 roda muito bem, de forma muito fluida, nesses 3 aparelhos, encontrando apenas a barreira do hardware realmente, limitações que teria independente da versão do sistema. A interface é muito agradável, bonita, fácil de usar, eu achei bem intuitiva. A LG traz alguns recursos que eu achei bem interessantes, que agregam, né, que acho que é uma coisa importante. Lá no começo dos lançamentos com Android, a gente tinha muitos daqueles Bluetooths que acabam me incomodando e cada vez isso tem diminuído e as fabricantes têm buscado trazer, né, apenas aplicativos e recursos que agregam alguma funcionalidade ao sistema. Então, por exemplo, a LG traz nesses 3 aparelhos um sistema de som DTS:X 3D, que é uma tecnologia que melhora quando você se conecta a uma saída de áudio, melhora a capacidade de som. Isso é muito bom na hora que você vai assistir um filme, por exemplo, ou jogar também com um desses aparelhos da LG. Uma outra coisa que eu já falei no vídeo do K41S, volto a falar aqui do 51S, que eu acho muito legal que a LG traz, é o Game Launcher, que é um launcher, um ambiente criado para jogos, onde ele agrupa os jogos que você vai instalando no smartphone automaticamente nesse ambiente e você tem acesso a ferramentas bem interessantes para jogos. Por exemplo, uma das coisas bem interessantes que você consegue é alterar o gráfico dos jogos. Você pode otimizar ou deixar ele mais fraco, né? Você pode diminuir a frequência nos gráficos para que jogos, por exemplo, mais pesados rodem um pouco melhor, né? Independente da limitação de hardware. Então, e você pode, por exemplo, jogos mais leves, deixar a frequência mais alta. E o bacana é que você faz isso jogo a jogo, né? Então isso é bem bacana. E por falar em desempenho, por falar em performance, vamos falar um pouquinho então da performance do LG K51S. Ele conta com um processador MediaTek MT6765, é um octa-core de 2.3 GHz, que é o mesmo do LG K61, ou seja, é superior ao do LG K41S, mas traz a mesma memória do 41S, que é 3 GB de RAM. O curioso é que na prática, mesmo tendo um processador melhor, o smartphone não tem um desempenho tão melhor do que o 41S. É melhor? É, você sente um pouco mais de fluidez, sente. Mas assim, o 41S também já roda muito bem, apesar das suas limitações. Então você não sente muita essa diferença no dia a dia. Ele funciona de forma bem razoável no dia a dia para você usar aplicativos diversos nas transições de tela. Não tem lags, não tem travamento, assim como o 41S. Na hora dos jogos você sente um pouco que há uma certa melhoria, mas ele continua tendo limitações. Quando você vai jogar alguns jogos, isso vai desde os mais leves aos mais pesados, quanto mais pesado pior vai ficando. Ele vai trazer às vezes alguns lags, você vai sentir algumas dificuldades nos jogos, algumas travadas. Também, assim como no 41S, alguns jogos você está jogando de repente ele fecha, tá? Então você vai sentir essa dificuldade. Quando eu testei o smartphone com vários jogos, desde os mais leves como Clash Royale e Minecraft, até os mais pesados como Asphalt, Free Fire e Call of Duty, e você sente que ele vai sentindo, né? Quando você vai pegando jogos mais pesados, ele roda, você consegue jogar. Não tô falando que não dá pra jogar, dá pra jogar sim, só que você vai ter limitações. Você vai ver que em alguns momentos ele vai dar umas travadinhas, você vai ver que em alguns momentos ele vai dar umas lagadas. Você pode diminuir a frequência nos gráficos para o jogo rodar um pouco melhor, mas ainda assim ele não é um smartphone para jogos pesados, isso é um fato. Em termos de armazenamento, uma coisa legal é que ele tem 64 GB de armazenamento, mais o suporte a cartão de memória. Isso é bom porque já é o dobro do K41S, metade do 61, e é uma quantidade bem legal para um aparelho na faixa de preço dele, tá? Então acho que, como eu falei, no K41S para um smartphone básico hoje o mínimo aceitável é 32 GB, então você ter o dobro disso nesse 51S já é um ponto muito positivo para ele. Mas, por outro lado, ele possui o mesmo problema do K41S de não ter suporte ao Wi-Fi 5G, apenas a frequência de 2,4 GHz. Hoje a gente tem vários roteadores já vindo com Dual Band, a gente tem inclusive roteadores das provedoras que já vêm com Dual Band,
E faz falta então você não ter o suporte ao 5G nele. Então agora, para finalizar, nós vamos falar sobre a bateria. Tá? É uma bateria de 4.000 mAh também, e tem um ponto negativo e um grande ponto positivo em relação à bateria. O ponto negativo, ele não tem carregamento rápido. Eu acho que não sei se é por causa do costume de ter smartphones que tem o carregamento rápido e senti muita falta disso, porque ele demora muito para carregar. Para você ter uma ideia, uma carga de 58% a 100%, ou seja, menos da metade da carga, levou 1 hora e 57 minutos, enquanto uma carga de 9% a 100% levou 2 horas e 31 minutos. Então, se você não tem muita paciência, isso pode ser um problema. Por outro lado, a autonomia, assim como no 41S, é surpreendente, é muito boa. Eu fiz, da mesma forma que eu fiz no 41S, um teste de uso intenso. Eu deixei ele ligado o dia inteiro, reproduzindo filmes no Globoplay, Netflix, Google Play Filmes, YouTube, assisti vídeos no TikTok, assisti vídeos no YouTube, vi fotos, joguei um pouco com ele. 90% de uso de tela ligada 90% do tempo. E a bateria durou mais porque nos 9% foi quando eu coloquei para carregar, mas durou mais de 8 horas e 34 minutos. Então é uma autonomia muito boa, considerando o uso intenso. Dificilmente alguém usa o smartphone dessa forma. Então você aguenta aí o dia inteiro com ele usando bem. Uso moderado, que é aquele uso do dia a dia comum, que a gente usa um pouco de câmera, um pouco, assiste um pouco, joga um pouco, ele passa de 24 horas de uso tranquilamente. Você consegue usar ele o dia inteiro de boa. Então a bateria, mais um ponto positivo, assim como no 41S, no 50OS também a bateria é um ponto muito positivo dele. Então é isso, este aqui é o LG K51S. Ele está disponível nas cores titânio e vermelha, como eu já disse. Ele foi anunciado pelo preço de R$ 1.499, mas você já encontra em algumas lojas por R$ 1.300, que é o preço que o 41S foi anunciado, e você já encontra ele por menos de R$ 1.000. Se vocês têm alguma dúvida a respeito do K51S ou de qualquer um dos 3 smartphones da linha K 2020 da LG, deixa aí nos comentários. Diga aí o que vocês acharam do aparelho, do vídeo, deixe suas dúvidas, curta aí o vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito e aguarde que em breve a gente vem aí com um vídeo do K61. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech.